Uma vez mais, boa noite. Fazemos o segmento da informação na Mídia Mais e esta noite, como habitualmente temos feito, o programa Grande Fórum. O formato de hoje é literalmente diferente. Vamos olhar, mesmo assim, para temas de interesse nacional e vou estar em estúdio nos próximos minutos com o jurista Esaú Coça, que é o meu convidado para este Grande Fórum. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado por ter acedido ao nosso convite para estarmos aqui a conversarmos sobre alguns temas que julgamos serem temas de interesse nacional, e um desses temas tem a ver com o fim do estado de emergência, esse novo normal a que somos obrigados já a seguir. O fim do estado de emergência é que foi decretado, digamos assim, na última semana pelo Presidente da República e ficamos, digamos, neste vazio até esta altura, sem percebermos efetivamente em que é que estamos. É verdade. Boa noite, obrigado, Hermínio, pelo convite. De facto, eu diria que um dos temas principais da semana que nós temos estado a analisar é exatamente esta declaração de fim de estado de emergência, que também já era expectável, porque, de acordo com o documento que foi apresentado para esta última prorrogação, no mesmo documento o Presidente da República já chamava a atenção que era a última prorrogação que fazia, e assim também está plasmado no artigo 292. O que causou alguma preocupação a nível geral, e isso é comumente comentado, não foi o fim do estado de emergência como tal, porque isso já é plasmado legalmente, mas foi esta espécie de vazio ou não preparação de um pacote para uma situação de uma pandemia ou calamidade pública. Era expectável que tivesse sido preparado um pacote prevendo este período de vazio? Sim, e eu não sou muito defensor da ideia de que o tempo era curto para que tal acontecesse, porque nós temos realidades de países vizinhos. Eu nem olho para a realidade sul-africana, olho para a realidade de Angola, em que realmente, se calhar, com um quadro de juristas menos preparado que Moçambique, porque nós temos um grande quadro de juristas nacionais, e falo quadro de juristas que já vêm com alguma carreira a trabalhar com a questão do constitucionalismo. O que assusta e o que deixa a sociedade numa perplexidade é que, olhando para esta discussão que acontece em alguns fóruns particulares sobre se é possível fazer-se uma nova declaração de estado de emergência ou se realmente vai-se, entre aspas, para um estado de sítio, estas discussões, já deveria ter havido uma preparação, e como estiveram bem durante o período da decretação dos estados de emergências, uma preparação no sentido de termos uma lei ordinária que organizaste este período de calamidades públicas. Olha, se formos a notar, por exemplo, os números não param de crescer. Exato. Já estamos em 2000. 2000, exatamente. Já entramos para 2000. Já entramos para a casa dos 2000. E porque entramos para a casa de 2000, as pessoas ainda estão numa mistura de perplexidade, porque não tem um instrumento legal com o qual vai ser uma espécie de guideline para eles. Por outro lado, alguns entraram na euforia do cansaço. Isto assistiu-se por todo o país durante este final de semana, em que notou-se realmente que instalou-se uma espécie de uma anarquia geral. Muitos, como diria, encontrei um senhor de idade que caracterizou isto como o período de desgaste emocional, por causa do longo período que as pessoas estiveram restringidas das suas liberdades fundamentais. Mas o que eu sinto, e não é só uma opinião pessoal, mas é generalizada, é que, se por um lado o governo esteve bem durante estes períodos, faltou aqui alguma comunicação e um gap com a assessoria técnica que vinha recebendo, no sentido de pelo menos termos um pacote legal que fosse dizer como é que a gente está. Porque vir e dizer que temos que continuar a cumprir com as mesmas normas que faziam é diferente de realmente termos uma espécie de legislação que nos permite viver esta situação. Então, esta falta de comunicação estruturante que houve pode ser remendada com uma possível comunicação à nação, digamos, ao longo desta semana, o que é espetáculo por parte do Presidente da República? Sim, pode ser, mas fica sempre para a história este período, porque, como nós sabemos,
os fundamentos que foram usados para a decretação do estado de emergência continuam, estão ali. Estamos com mais números, e números que deixam-nos um bocadinho assustadores. Estamos com mais mortes. Só durante o fim de semana foram mais 2 mortes, pelo menos, de um idoso e também parece-me que de alguém com um bocadinho mais jovem. O que é expectável, ou seja, nós não podemos também viver neste limbo de não saber em que estágio é que estamos. As pessoas já começaram a apelidar até de estamos num estado de dúvida, então não sabemos se realmente iremos ter uma nova situação de emergência ou iremos ter, como eu já tinha dito antes, uma espécie de calamidade pública no qual vai-se buscar alguns elementos que foram usados para o estado de emergência. O que é que nós podemos esperar do documento que vai ser discutido amanhã na Assembleia da República, nessa sessão extraordinária? Bom, para quem já pelo menos teve acesso a algumas partes do documento, o que nota-se é que no final do dia é mais um relatório descritivo do que é que se passou durante estes 120 dias de estado de emergência, mas continuamos sem realmente uma estrutura de como é que nós temos que começar a viver a tal chamada nova normalidade e viver esta nova normalidade numa perspectiva de termos um quadro jurídico forte que continue a manter esta obrigatoriedade de respeitarmos a tal situação. Por que eu digo isso? Nós somos um país que, em termos de estrutura, temos uma grande estrutura de fraca educação pelo país adentro. Se nós não tivermos um quadro legal muito forte, como tivemos com um quadro legal para o estado de emergência, vai-se assistir por todo o país uma espécie de negligência por parte das pessoas e os casos realmente podem não parar de crescer e o preocupante é se durante este período dos 120 dias chegamos até a fasquia dos 2000 sem um grande pacote legal com medidas claras. Infelizmente podemos chegar a números muito mais assustadores e números que se equiparam aos números que estamos a assistir ao longo dos países aqui vizinhos. Pois, este documento já foi enviado à Assembleia da República, amanhã vai ser discutido. A questão que eu lhe posso colocar é tentar perceber se este documento terá elementos suficientes que vão ou que poderão ajudar, portanto, a Assembleia da República a pensar em medidas, ou a pensar e desenhar medidas que efetivamente possam ser as medidas assertivas para aquilo que vai seguir, digamos assim, em termos de aconselhamento, até porque a Comissão Científica, também constituída pelo Presidente da República, está a pensar do seu lado e vai seguramente juntar o seu pensamento a estas medidas que podem ser lançadas pela Assembleia da República. Bom, nem tudo está mal e nem tudo pode ser tirado o mérito, mas é importante dizer uma coisa que também estive a dizer antes. Houve um período muito longo, suficiente para tanto a Comissão Científica como a estrutura da assessoria ao Presidente e mesmo a própria Assembleia ter tido uma atitude proativa. Uma atitude proativa por quê? Porque, como nós sabíamos, este estado de emergência que foi decretado à luz do artigo 292, em algum momento, porque nós estávamos num estado excepcional, iria findar. Então, o que nós estamos a dizer é esta desculpa de que agora que vamos nos preparar para estudar e dizer as medidas é um bocadinho infeliz e nós deveríamos ter nos preparado ao longo dos 120 dias de como é que seria esta nossa nova normalidade. Acredito que não seja o mais correto estarmos a dizer agora que nós é que temos que sentar e discutir como tem que ser essa nova normalidade. Existia toda uma estrutura e toda uma assessoria que já devia ter estado a pensar sobre esta nova normalidade. Existem elementos, se formos a ler o relatório e os elementos, existem sim elementos que iam ajudar a ponderar, mas a grande pergunta que não quero calar e o que está a acontecer por fora é, afinal de contas, como é que nós estamos agora como país? Porque nós estamos a dizer que desde 29 de julho, após o fim do estado de emergência, estamos numa situação em que nós sabemos que continuamos com esta calamidade pública, com esta pandemia que é o Covid-19, que veio destruturar todo o mundo, em particular veio destruturar a nossa estrutura moçambicana, mas não temos regras claras. Eu, este fim de semana, fui acometido com uma notícia triste da perda de um amigo e, por acaso, hoje, tirando a capela, fiquei de fora do lado do cemitério, porque realmente, pelo menos os cemitérios ainda continuam a cumprir a política
restrições? As restrições que foram estabelecidas à luz do estado de emergência. E porque realmente esta questão dos cemitérios é muito sensível, mesmo sabendo que este quadro do estado de emergência já não está em vigor, como cidadão acabei cumprindo e não fui, infelizmente, despedir um amigo. Não fui a enterrar, tive que ficar fora do cemitério. Isto é um dos exemplos interessantes sobre a situação. O que estamos a assistir é alguns setores do Estado e alguma estrutura ainda continuam a funcionar como se estivéssemos num estado de emergência. Mas o próprio Presidente da República já veio dizer que o estado de emergência terminou. Então, era muito importante que no meio dessa estrutura, como Estado, já tivéssemos tido preparado um pacote legal de como é que realmente se vai viver esta nova normalidade. Muitas das pessoas estão à espera dessas orientações para também reorientarem e reorganizarem a sua vida normal. Pois bem, e este final de semana, sobretudo olhando para os acontecimentos do final de semana, mostraram, digamos assim, que os cidadãos praticamente saíram à rua, algumas casas de pasto abriram portas, os bairros ficaram completamente, se quisermos, inundados de gente. Isto terá sido alguma mensagem que o cidadão também tenha aproveitado para passar, visto não estarmos neste, digamos, período de graça? Bom, eu acho que período de graça não é o termo correto, porque realmente ainda continuamos com esta pandemia pelo país e pelos números que temos estado a ver, parece-nos que realmente ainda teremos, durante algum tempo, muito mais situação. O recado que foi passado durante este fim de semana pelo país e, acima de tudo, a estrutura de tudo que se passou por causa das casas que se viu, foi exatamente isso. Foi este vazio legal que acabou surgindo com o fim do estado de emergência. E nesse aspecto, o governo realmente tem que assumir que realmente houve um gap e uma falta de comunicação que é preocupante e que realmente esperamos que fique resolvida durante estes dias. Mas também aqui é uma outra questão. O Presidente da República foi claro, chamou a atenção que a responsabilidade não é apenas do Governo. A responsabilidade na prevenção da Covid-19 é de todo o cidadão. Portanto, todo o moçambicano e todo aquele que está dentro do território nacional deve agir e comportar-se na perspectiva de prevenir-se da Covid-19. Nesse aspecto, e é bom perceber, ele tem toda a razão e eu sempre chamei atenção. Mas vir dizer isso é a mesma coisa que vir dizer, olha, não matarás, não roubarás. Eu diria que é muito moralismo estar a dizer isso, mas é preciso saber que esse moralismo que se pede ao cidadão tem de ser acompanhado também por um pacote de normas que estruturem esse moralismo, esse dever ser do cidadão. Porque esteve bem a falar o Hermínio, durante este fim de semana o que acompanhamos foi uma espécie de anarquia e um carnaval à mistura. Por quê? Porque no final do dia realmente as pessoas estavam a viver dentro de um quadro de coibição dos seus direitos, das suas liberdades à vontade. Quando sentiram que em algum momento já não tinham esse quadro normativo que as obrigava a comportar de uma determinada forma, as pessoas realmente foram à rua a resvalar-se exatamente porque achavam que, não tendo isto, ou até como existiram em alguns comentários, olha, estamos a apanhar ar, ou é o período de graça que nos foi dado para fazer essa questão. Então eu acho que não ficou bem este período e realmente espero que ao longo destes dias realmente encontremos uma forma realmente de normatizar este período, porque se não o fizermos, realmente corremos o risco de ver os números a subir muito mais. Olhando para os cenários, olhando, portanto, para esta preocupação toda do Governo e também da Assembleia da República, o que é que pensa que pode acontecer depois, portanto, da discussão amanhã na Assembleia da República por parte dos deputados? Bom, eu só posso dizer que realmente é uma batata quente, é uma batata bastante quente, tanto para a Assembleia da República, porque o que notou-se é que o Presidente realmente, por causa desta questão, das várias discussões que estavam a existir, e porque realmente ele também não queria ferir o plasmado constitucional, veio e fechou o ciclo do estado de emergência, que era o estado de emergência mais 3 prorrogações, e em algum momento também atirou esta batata quente para a Assembleia da República, no sentido de eles também virem discutir, também como a Casa do Povo, virem discutir aqui normas que devem vigorar nesta nova normalidade. Pois bem, eu vou convidar a olharmos para o nosso segundo tema de conversa, e está intrinsecamente também relacionado com o primeiro fim do estado de emergência,
e esse novo normal, que tem a ver com a retoma das visitas presidenciais às províncias. Começou pela província de Maputo, visita ao Ponta Douro e alguns locais, seguiu-se a província de Inhambane, com algumas inaugurações à mistura, seguiu para a província de Tete, também com algumas inaugurações e algumas reuniões, portanto, do governo, e desceu para Sofala, onde também realizou, portanto, nos últimos dias, encontros de trabalho e também do Estado, do Governo. Eu gostava que olhasse para essas visitas presidenciais em tempos de Covid, que mensagem que eventualmente está a ser passada, portanto, ao cidadão? Bom, é aquilo que é preciso dizer. Ficou claro que temos que voltar, ou pelo menos temos que começar a ensaiar uma nova normalidade. O que deixou preocupadas as pessoas na perspectiva foi que, se por um lado ainda não temos um pacote legal claro de como é que temos que voltar ou como é que temos que viver esta nova normalidade, por outro lado, estas visitas do Presidente mostram que realmente ele está a procurar realmente transmitir uma ideia de que, olha, temos que voltar a trabalhar, temos que voltar a fazer a situação, mas realmente não calhou bem, porque nós estamos ainda num período de indefinição e algumas pessoas dizem, olha, como é que realmente se pede para que a gente se previna e fique mais, mas ao mesmo tempo se assista realmente a este movimento de ter que voltar-se à nova normalidade. Claro que, se olharmos na perspectiva desta questão da governação e de demonstrar que realmente o país, apesar de estar neste constrangimento, teve alguns avanços, tem um lado positivo, mas também tem este lado de pôr as pessoas, por causa dessa incerteza do pacote legislativo ainda inexistente, de como é que realmente se está a fazer essas presenças abertas num período em que realmente as pessoas já não estão numa incerteza de como é que será o dia da manhã. Pois bem, fica alguma confusão. Poderia, se quisermos, o Presidente esperar mais uma semana na sua agenda ou com a sua agenda para, voltando, portanto, ou a ativar o estado de emergência, não sei se a lei o permite, ou então o estado de sítio, e que nessa altura pudesse fazer este avanço para não criar este misto de confusão, portanto, na mente dos cidadãos nacionais? Bom, é preciso que se reforce, pelo menos ao Presidente e a toda a estrutura governativa, de que atualmente o maior assunto e o maior debate nacional é saber como é que nós vamos viver essa nova normalidade. Enquanto esta pergunta não for respondida e enquanto nós não tivermos realmente um quadro legal claro de como é que será feita esta nova normalidade, tudo que for movimento que for feito realmente vai deixar a tal situação. Eu vou lhe dar um exemplo e também fruto do meu dia a dia de trabalho. Temos instituições que ainda estão numa situação de incerteza, porque primeiro tiveram um normativo legal de que, por exemplo, não podiam, e nós sabemos que, por exemplo, está claro na questão dos licenciamentos, não se podem fazer licenciamentos de empresas, não se podem fazer vários licenciamentos, e ao mesmo tempo está-se a dizer que tem que se voltar a uma nova normalidade. Então, se eu vou a uma instituição e eu quero fazer um licenciamento, por exemplo, um licenciamento marítimo, tudo mais, essa instituição não vai receber o meu processo porque está a trabalhar à luz de um pacote legal do estado de emergência. Então, era preciso que primeiro se viesse deixar claro de como é que ficam estes processos institucionais, como é que vai ser feita esta realidade, porque enquanto não o fizermos, toda uma sociedade está a viver num suspense de não saber se realmente, como o Hermínio perguntou, se é possível ser decretado um novo estado de emergência, se vamos entrar para... São as tais dúvidas que pairam no ar. Que devem ser com o caráter de urgência que a situação, que esta emergência nos dá, que devem ser realmente corrigidas e esclarecidas o mais rápido possível. Esta questão do novo normal é preciso que seja claramente definido. Sim, porque uma coisa é dizer, o novo normal. Uma coisa é dizermos, olha, temos que nos habituar que realmente a doença veio para ficar, isso é um facto, temos que nos habituar e temos que começar a iniciar, mas não ficar claro. Porque, por exemplo, na sua última comunicação, antes de vir decretar o estado de emergência, o Presidente deixou claro que, por exemplo, no assunto que era de nação também, que as escolas não iriam abrir a todos os níveis antes que se confirmasse que todas elas reuniam as condições necessárias para a sua reabertura. Se ficou claro em relação às escolas, porque era um assunto de debate nacional, tem de ficar claro como é que será feita esta nova normalidade. As instituições do Estado voltam a funcionar a claro vapor, sim ou não?
Por exemplo, a questão dos licenciamentos, outras, voltam a funcionar, sim ou não? Sabemos que, por exemplo, para alguma documentação é válida até 30 de... Pois. Perdão, é válida até 30 de setembro, mas o que se pergunta é, e depois de 30 de setembro, como é que vamos? Não podemos esquecer que estamos em agosto. Pois. Estamos a olhar para uma dimensão de um país grande como o nosso, que realmente estamos a falar de alguma documentação que tem este período de indicação até setembro, e depois de setembro podemos assistir a um caos institucional no sentido de dar vazão, porque mesmo essas instituições, porque agora não estão a funcionar, se voltam a funcionar, e estamos agora a 3 de agosto, se voltam a funcionar, para funcionar plenamente, só podem voltar a funcionar em finais de agosto. O que estamos a dizer é um mês para um país todo, com pessoas com documentos já fora do prazo, será um caos. Então, eu volto a repetir de novo que eu acho que o grande problema aqui é realmente a necessidade de criação de um pacote legal bastante claro que vai dizer como é que vai voltar a funcionar, como é que vão voltar a funcionar estas instituições todas e como é que será feita a vida do moçambicano de agora em diante. Mas bem, esta retoma das visitas presidenciais, estas inaugurações, estes atos todos que têm acontecido, não valem de todo para mandar a mensagem de que o país não deve parar? Eu diria que o importante destas visitas realmente é, se calhar, o Presidente mostrar que, olha, não estamos mal de todo, o país, mesmo no meio destes constrangimentos, teve este ou aquele avanço, ou seja, numa perspectiva política é assinalável e até respeita-se esta tendência de querer mostrar algum movimento. Numa perspectiva social, eu repito, era importante que durante este período de estado de emergência tivessem sido criadas as condições, criadas comissões bem estruturadas no sentido de preparar para esta nova normalidade, porque nós também sabíamos, e já respondendo à questão que levantava, sabíamos que não podíamos ficar a detérminos num estado excepcional ou num estado de emergência. O plasmado no artigo 292 era claro e existia uma espécie de período, janela pelo qual ia fechar e fechou a 29 de julho. Pois bem, eu vou convidar-lhe para uma breve pausa. Vamos voltar já a seguir para olharmos para mais assuntos, portanto, de interesse. Dentro de poucos instantes, vamos sair para um curtíssimo intervalo. Até já. Eu sou Célia Zandamela e esta é a Mídia Mais TV. O coronavírus é uma grande ameaça para a nossa cultura, mas nós somos mais fortes que ele. Iremos lutar contra este vírus com todas as nossas armas. Temos que estar mais unidos do que nunca. Vamos depressar, irmãos. É urgente agir. Vamos cumprir rigorosamente com as medidas que estão preconizadas pelo órgão do Estado, o Ministério da Saúde. Lave sempre suas mãos e fique atento aos sintomas tais como falta de ar, febre e tosse. Só venceremos se cumprirmos com todas as normas. A receita é pública. Governo de Moçambique. Paz, estabilidade, conformação com as leis, normas, hábitos e costumes de cada país, fatores indispensáveis para a integração regional. A África do Sul deveria servir como alavanca para as outras economias. Quem tem condições objetivas de trabalhar a terra são conglomerados que beneficiam de créditos bonificados nos seus países de origem. Um especial na Mídia Mais, alusivo aos 40 anos da SADC. Olá, bem-vindos. Deus não vê a humanidade como homem, vê a humanidade como mulher.
o que é amor? As rosas perfumam as mãos até de quem as esmaga. O botão não controla. O que controla o botão é o espírito. Todo gesto feito no ato do bolo tem significado. Outras mulheres relacionam-se com o homem. Depois de um tempo, mora aquele homem. Domingo sim, aqui na Mídia Mais TV. Fisicamente distanciados, socialmente sempre conectados. Por ser o núcleo base da sociedade, nem a pandemia mantém-me longe dela. A família é a bússola que nos guia. A família é a inspiração que nos faz alcançar grandes alturas. A família tem muitos significados, mas que todos eles têm em comum é o carinho, companheirismo e muito amor. Esta é a minha família e através da Mídia Mais TV marcamos os seus dias. Uma nova fase está a começar. Este material chega aqui desta forma. Uma fase interessante em que vamos falar só do ambiente e de pessoas que trabalham nesta área. Olhando assim, pode-se pensar que já não tem mais qualquer utilidade, mas não. E vão ajudar a saber como podemos contribuir para a preservação do mesmo. Convido-lhe a conhecer uma geração mais consciente que não será construída apenas aqui deste lado, mas aí em sua casa e no meio ambiente no geral. Quer fazer parte de uma geração mais consciente? Então, fique conosco todas as semanas e aprenda um pouquinho sobre o meio ambiente. Até lá! A Mídia Mais TV apresenta Extreme Fighting Championship com os maiores guerreiros de África. Não perca! A falta de uma escola secundária aliada à pobreza nas zonas rurais tem levado muitas raparigas ao casamento prematuro e, consequentemente, o abandono escolar. Latifa tem 19 anos de idade, é mãe e está casada há 3 anos. Ela tem vontade de voltar a estudar, mas o marido não deixa. Veja o impacto deste fenômeno que afeta negativamente o desenvolvimento da rapariga no programa da TV Surdo desta semana. Esperamos por si. Por ocasião da celebração da Semana Mundial de Aleitamento Materno, nesta edição de Saúde e Vida vamos falar sobre os desafios da amamentação durante a pandemia da Covid-19. No nosso país, pelo menos 13% das mortes em crianças com menos de 5 anos de idade poderiam ser evitadas com práticas adequadas de aleitamento materno. Portanto, saiba que recomendações você deve seguir nesta época de pandemia durante a amamentação. Não perca! Eu sou Mustafa Leonardo e esta é a Mídia Mais TV. Nós retomamos a nossa conversa no programa Grande Fórum, um programa Grande Fórum cuja edição é especial esta segunda-feira, e aqui a conversa com Esaú Coça para falarmos sobre assuntos de interesse nacional. Falamos sobre o fim do estado de emergência, esse novo normal que nos é imposto e também a retoma das visitas presenciais às províncias, ainda neste tempo, portanto, da pandemia da Covid-19, com todos os cuidados que devem ser tomados e devem ser obedecidos. A tentativa de perceber, naturalmente, qual o pensamento relativamente a esse aspecto. Olhamos de seguida para a situação de emergência em Cabo Delgado e, como deve perceber o estimado telespectador, os 3 temas estão
alinhados na perspectiva da Covid-19 e este estado de emergência em Cabo Delgado associado não só à situação da Covid-19, mas também ao conflito que se vive no norte daquela província nos últimos anos. Esaú, olhando para esta situação de Cabo Delgado, a emergência em Cabo Delgado, que é gerada, portanto, pelo alastramento da Covid naquele canto do país, é uma das províncias com um dos maiores índices de casos de Covid-19, mas também é associada ao conflito que cria, digamos assim, deslocados e cria uma situação de verdadeira emergência. Eu gostava de ouvir o seu comentário, a sua análise sobre como ultrapassar essa situação, como minimizar, digamos assim, os efeitos nefastos naquele ponto do país. Ok, obrigado. Bom, Hermínio, sobre Cabo Delgado, e nesse aspecto eu tenho que falar porque realmente, devido ao meu trabalho, tenho estado em Cabo Delgado, em particular em Pemba, é de meter dó e é preocupante a situação que se vive, pelo menos na província de Cabo Delgado. Porque se por um lado ficou claro que ao longo deste período que se instalou esta insurgência, que agora se viu que tem mais cariz terrorista, por outro lado, sentiu-se que em algum momento houve uma espécie de... E alguns fóruns que desculpam um pouco, era no sentido de tentar controlar essa situação, primeiro por uma via com as forças de defesa e segurança, mas agora viu-se que realmente estamos perante uma situação também de desastre social. Okay. Porque eu só vou dar-lhe uma ideia, só ao nível de Pemba, o número de deslocados por causa deste conflito que está a surgir, por exemplo, com alguns focos na Macomia, Mocimba da Praia e outras, o número de deslocados, por exemplo, no bairro Paquite, está de número alarmante. Nós encontramos famílias que recentemente receberam deslocados, mais de 100 pessoas a viverem dentro de uma estrutura com condições muito deploráveis. Assistimos a situações em que realmente os relatos que contam destes locais onde foram atacados pelos insurgentes, relatos de verdadeiros horrores de guerra. Assistimos a uma situação de realmente, por exemplo, nestes locais como Macomia, Ibo, Mocimba da Praia, há situações em que realmente já não se tem uma estrutura da administração ou representação do Estado de Direito, porque essas zonas são quase que zonas de guerra. Então, é mesmo uma situação alarmante. E olhando para essa perspectiva e olhando também para a questão dos números de Covid, porque se vamos olhar, tirando Nampula, a seguir de Nampula, a província de Cabo Delgado, pelo menos em termos globais de números, é o segundo maior foco de Covid-19, é realmente uma situação muito preocupante e que deve realmente, porque olhemos com muito alerta para Cabo Delgado. Uma das questões que levanta e que é muito importante de como é que nós iremos resolver, o primeiro é, acima de tudo, esta comunicação que tem que existir sobre Cabo Delgado. Durante um certo período de tempo, notou-se que realmente não se olhou para estes dois aspectos, a questão de dar a comunicação do que é que estava a passar em Cabo Delgado, para que todos os moçambicanos soubessem realmente o que é que estava a passar em Cabo Delgado. E a segunda, por exemplo, como houve para os movimentos, quando nós tivemos as catástrofes do Idai e do Kenneth, desenharmos um verdadeiro movimento de solidariedade nacional. Eu tenho assistido, e por acaso em Pemba faço parte também do movimento para ajuda, mas são movimentos pontuais de particulares para ajuda destes deslocados, mas eu acho que para a dimensão do país e para aquilo que nós somos e para a solidariedade que caracteriza o moçambicano, nós já devíamos estar preocupados com este número de deslocados que está a acontecer em Cabo Delgado, em particular na cidade de Pemba, e deveríamos realmente estarmos a unir num movimento de solidariedade nacional com vista, pelo menos, a colmatar a situação de necessidade elementar que tem. Eu vou dar um exemplo. Quando eu estive em Pemba, vimos, por exemplo, algumas famílias desses deslocados em que realmente eles, fugindo da guerra, alguns estavam a andar sem sequer um calçado. Tanto meninos, meninas, não tinham nem sequer um calçado. Então, há coisas que tocam-nos a nós todos como pessoas. Então,
pelo menos na perspectiva desta calamidade social que está a ser criada por causa destes ataques dos insurgentes, desta situação que se vive, eu acho que já devia estar a haver um movimento de solidariedade nacional muito claro para o que está-se a viver em Cabo Delgado. No que concerne ao esforço militar que está a ser feito pelas Forças de Defesa e Segurança, é de salutar o trabalho que está a ser feito. Tudo que for ajuda que puder ir para realmente resolver esta situação é também bem-vinda, mas porque não sou especialista em questões de defesa e segurança, acredito que tanto o Ministério do Interior como o Ministério da Defesa devem estar-se a desdobrar agora, porque sabem que realmente é uma situação alarmante, é encontrar melhores alternativas e saídas para a situação. Mas no que diz respeito à questão da solidariedade social, eu acho que pode-se fazer muito mais e ainda não está a ser feito o suficiente. Pois bem, esta situação dos deslocados que cresce e, aliás, os relatos que temos recebido a partir de Cabo Delgado e no que diz respeito a Paquete Quete, como fez referência, o número de famílias deslocadas aumenta a cada dia, portanto, naquela zona, o que também eleva os riscos de contaminação pela Covid-19, que, por outro lado, também coloca em grande sentido, digamos, as autoridades sanitárias do nosso país em relação a essa doença. Sim, e isso é algo que é um facto, não é de descurar, é o que vai acontecer, porque se por um lado não podemos deixar de amparar essas pessoas, por outro lado, este grande número de deslocados que vai se aglomerando ao nível da cidade de Pemba, que a cidade de Pemba já é o que é com os constrangimentos que a própria cidade de Pemba tem, deve preocupar, porque realmente corremos o risco realmente de os focos de transmissão comunitária alargarem-se exatamente por cada situação, porque como bem disse o Hermínio, eu também pude presenciar, muitas dessas famílias estão a viver em condições muito precárias e muito preocupantes. Há um grande grito também que chega nas últimas semanas por parte dos religiosos de Cabo Delgado. Este grito é um grito de alerta, acima de tudo, para não só esta questão da solidariedade que deve existir, mas também por uma questão de posicionamento, como fez referência, dos políticos, do governo, em relação à comunicação sobre o que está a acontecer efetivamente em Cabo Delgado. Bom, isto não pode só ser vista nas últimas semanas. Eu acho que os alertas já vinham há muito tempo e quando se pede um posicionamento, afinal de contas, é na perspectiva de vir dar uma comunicação, os partidos políticos e tudo mais, uma comunicação que realmente eles estão preocupados com o que está a passar em Cabo Delgado e que têm noção da gravidade de todos esses aspectos que estão a decorrer da emergência que se vive em Cabo Delgado. É um grito que deve ser acompanhado por todos, mas como eu bem disse, sinto que realmente, ou porque estamos todos nesta situação do Covid-19 e realmente estamos todos numa situação de certeza, ou porque realmente as pessoas, pelo menos por causa desta equidistância, o país é muito grande, não têm noção de facto do que é que está a acontecer em Cabo Delgado. Pois bem, a questão económica e a questão dos grandes projetos também em Cabo Delgado pode ser uma das razões que tem feito com que o governo de dia evite, ou tenha cuidado, não vou usar o termo evite, mas tenha cuidado na comunicação sobre o que está a passar em Cabo Delgado, sob o ponto de vista de receio de retração de investimento, aquele ponto do país, por parte dos grandes projetos das grandes multinacionais? Bom, já ouvi algumas correntes a defenderem isso, eu acho que não. O que tem que estar a acontecer é, sabendo que estamos perante uma situação, pelo menos no que concerne à questão destes ataques dos insurgentes que já vem de algum tempo, sabendo que estamos perante uma situação de ataques de insurgentes, por uma questão de comunicação e até por uma questão de estruturação das forças de defesa e segurança, assistimos que realmente procura-se dar pouca informação também para não alimentar de informação a estes mesmos insurgentes. Nessa perspectiva até é perceptível, mas é aquilo que eu disse, nessa perspectiva. Na perspectiva de comunicação social, eu acho que não, porque se nós estamos a ver, quem está realmente a fazer grandes movimentos são esses movimentos, são essas confissões religiosas e alguns particulares que estão a assistir a estes deslocados. Eu volto a repisar, o que eu sinto é que tem de haver uma grande comunicação, não só dos partidos políticos, não só das confissões religiosas, mas de todos nós como moçambicanos, de juntarmos-nos e começarmos a perceber que realmente, não numa perspectiva de força e defesa de segurança, porque essa estratégia
cabe a quem realmente gera a questão das forças de defesa e segurança, mas numa perspectiva social de ver como é que a gente pode ajudar esses nossos irmãos moçambicanos que estão numa situação de grande dificuldade social. Pois bem, são vários distritos da província de Cabo Delgado que estão a ser assolados, portanto, por este confronto. Eu gostava que olhássemos... Mas só para reforçar, em relação à questão que levanta sobre a questão das multinacionais, é preciso dizer, por exemplo, para o projeto, por exemplo, da área 1, que é o projeto da Total, já ficou claro que realmente, a partir do momento em que os mesmos assumiram o Final Decision Invest, o FID, e também têm os seus compromissos tanto ao nível internacional como também ao nível dos vários contratos que assinaram, este projeto, pelo menos este projeto em particular, tem que avançar e está a avançar. Nós assistimos aos movimentos que estão a acontecer ao nível da Bacia do Rovuma, este projeto vai avançar. Então, eu não sou muito defensor e também não sou muito desta teoria de que não se está a comunicar sobre Cabo Delgado sobre o risco de afugentar investimento, porque esse investimento é um investimento já assumido em praças internacionais, já assumido com fundos, e este investimento está claro que vai avançar. Então, eu acredito que temos que redesenhar e repensar como vamos comunicar sobre Cabo Delgado, porque realmente agora os nossos olhos também têm que se virar para Cabo Delgado e ajudar Cabo Delgado a, pelo menos, a reerguer-se e organizar algumas coisas. A questão da assistência humanitária muito importante, extremamente importante. Então, mais do que esperarmos que o apoio venha de fora, nós como moçambicanos temos essa capacidade de nos organizar e pelo menos ajudar os nossos irmãos em Cabo Delgado que estão a sofrer. Pois bem, aí há algumas semanas, alguns meses, a província de Cabo Delgado era um dos principais focos de transmissão da Covid-19. O Ministério da Saúde tem estado a desenvolver medidas para travar esta propagação da Covid-19, não só em Cabo Delgado, mas principalmente em Cabo Delgado, que tinha sido, em algumas semanas, um dos principais focos de transmissão. O que é que lhe parece? Nos últimos tempos foi contido, portanto, esse alastramento, portanto, da Covid-19 em Cabo Delgado. As ações, as decisões, as medidas que foram tomadas pelo Instituto Nacional da Saúde e pelo próprio Ministério da Saúde mostraram-se efetivas, têm-se mostrado efetivas do ponto de vista de redução do número de casos em Cabo Delgado. Sim, e nesse aspecto temos que dar o mérito ao Ministério da Saúde e em particular ao Instituto Nacional de Saúde, porque realmente conseguiram controlar, porque se formos a notar, quando esta pandemia surgiu no país, de repente nós ficamos com uma ideia, pelo menos o país ficou com a percepção de que isto era um problema de Cabo Delgado. Foi. Então, e se calhar isso até pode ter contribuído para algum alastramento ao longo do país, porque houve uma espécie de desleixo por tudo mais. Mas depois notou-se que realmente, devido a esta grande preocupação e este trabalho exímio do Instituto Nacional de Saúde, conseguiu-se pelo menos controlar o foco tudo mais. Se formos a notar, por exemplo, um dos maiores focos ao nível do Cabo Delgado era o acampamento da FUNG e tudo mais, e pelo trabalho que foi feito, foi controlado. Hoje, ao nível de Cabo Delgado, pelo menos para o projeto da Bacia do Rovuma, foi desenhado um grande protocolo de saúde que não permite que realmente ninguém entre para este acampamento ou para esta estrutura sem ter sido feito, sem primeiro ter feito uma devida quarentena, sem ter feito os devidos testes e os testes comprovarem que realmente esta pessoa está, parando fit to work, está preparada para trabalhar, está imune, ou seja, não tem o vírus de Covid-19. Isto é uma medida de salutar e tem que se dar também o devido mérito ao Instituto Nacional de Saúde. Estamos a falar num caso concreto do acampamento da FUNG e para outras estruturas, digamos assim, ao longo da província de Cabo Delgado. Eu estive a ver, em termos de organização, pelo menos na questão da organização fitossanitária e tudo mais, o Instituto Nacional de Saúde fez um bom trabalho, está-se a tentar controlar, mas nós temos que ver uma coisa, nós temos ainda um grande problema social que nós temos que ver que, e isso também tem que continuar, tem muito a ver com a questão da educação cívica. O que eu pude assistir, por exemplo, quando estive em Cabo Delgado, é que, por exemplo, em alguns focos sociais, as pessoas, por causa desta questão que às vezes caracteriza, algumas pessoas não usavam máscara e tudo mais, mas era muito mais numa perspectiva de alguns focos sociais e não da própria organização e disseminação da informação e do trabalho que estava a ser feito pelo Ministério da Saúde e pelo Instituto Nacional de Saúde. Então, são estes pequenos focos que temos que continuar a corrigir através da comunicação, da disseminação das informações e tudo mais. Mas se formos a olhar para a situação como estava no princípio e para o alarme social que nos aparecia pelos números assustadores que vinham de Cabo Delgado, eu penso que foi feito um grande trabalho.
está a ser feito um grande trabalho e os números estão ligeiramente controlados no que diz respeito a este trabalho das organizações. Esta questão da educação cívica é uma das que tem sido altamente repisada, não só pelo Ministério da Saúde, mas pelo Governo no seu todo, portanto, para que o cidadão possa ou deva cumprir, deva sentir que tem a responsabilidade, digamos assim, também consigo, de travar a propagação da Covid-19. Mas, entretanto, outros aspectos associados, possivelmente problemas culturais até, também têm estado a impedir, por exemplo, a questão do distanciamento social, a questão do uso da máscara, a questão de evitar aglomerados, a questão das vendas de mercado e por aí além. Sim, como nós dissemos, isto é um desafio que é um desafio pertinente, é um desafio permanente e tem que ser um desafio constante. Ou seja, eu diria que é uma espécie de desafio diário de todos nós. Todos nós, quando acordamos e saímos, temos que saber que continuamos com esta pandemia conosco e temos que, pelo menos, ajudar as instituições médico-sanitárias e ainda mais durante este período em que realmente não temos ainda um quadro normativo que nos explica como é que a gente pode funcionar, porque não basta dizer que, olha, vamos funcionar com base no quadro normativo que nos regeu durante o período do estado de emergência. É preciso que realmente consciencializemos-nos de que este vírus existe e é perigoso. Mas depois temos esses aspectos, eu não diria só culturais e formas de ser, mas diria que esses aspectos sociais que caracterizam o africano, que caracterizam o moçambicano, porque realmente nós somos por natureza pessoas de convívio e é preocupante em saber como é que vai se fazer este convívio. Pois bem, esta situação de emergência em Cabo Delgado merece digamos, uma sessão na Assembleia da República para os deputados olharem com alguma profundidade e alertando, se quisermos, a comunidade, alertando, enfim, a sociedade, dentro e fora de portas, sobre o que se vive efetivamente em Cabo Delgado. Sim, e deixa-me dizer-lhe que é preocupante que não tenha acontecido, e não tenha acontecido porquê? Porque se formos a notar, muitos dos números que nos chegam e muitas das informações, ou até livros e tudo mais que nós temos, parece que saem do estrangeiro para Moçambique e não de Moçambique. Então, é importante que nós agora comecemos a olhar para esta situação com a devida seriedade que a mesma merece e ponhamos na cabeça que realmente, se estivermos a ignorar esta situação, pode evoluir para números mais alarmantes e preocupantes e deixar o Moçambique no embaraço ao nível, pelo menos, da região por causa desta situação. Ou seja, já começaram a falar de nós pelo mundo afora por causa desta situação. Cabe a nós mostrarmos que estamos preocupados com o que está a passar em Cabo Delgado e virar as nossas antenas no sentido de resolver esta situação naquilo que a gente puder resolver, pelo menos ao nível dos movimentos sociais e, acima de tudo, a própria Assembleia da República como a Casa do Povo. Esaú, eu quero agradecer a sua presença aqui no Grande Fórum. Vamos esperar, efetivamente, que amanhã saia ou transpire alguma decisão, algum pronunciamento por parte da Assembleia da República que possa ajudar ao Presidente da República também a tomar uma posição em relação àquilo que vai ser ou que poderá ser o futuro, portanto, dos moçambicanos, no momento da situação da pandemia da Covid que estamos a atravessar. Sim, vamos esperar, mas acima de tudo reforçar 3 pontos. O primeiro ponto é que realmente o fato de não termos um quadro normativo não pode nos levar a nenhum relaxamento, como assistimos à situação que aconteceu por todo o país durante este fim de semana. O segundo ponto, que é muito importante, é lembrar-se que realmente, para além desta obrigatoriedade de termos uma estrutura de respeitar, porque estamos em pandemia, tem de haver uma consciência pessoal de que o país não está a atravessar bons momentos, então cada um de nós tem que fazer o máximo para poder ajudar Moçambique a encontrar seus caris. E terceiro ponto, volto a apelar de novo, para pelo menos com a situação de Cabo Delgado, para se unirmos como moçambicanos e termos um grande movimento de solidariedade social, porque realmente Cabo Delgado está precisando. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Olhamos neste grande fórum desta segunda-feira, um grande fórum que, como fiz menção no começo, num formato diferente desta segunda-feira, conversa com o Dr. Esaú Coça. Falámos sobre o fim do estado de emergência, o novo normal, e na perspectiva também estendemos e olhamos para aquilo que poderá ser amanhã a sessão extraordinária da Assembleia da República, onde os 250 deputados irão discutir
as medidas que se seguem. Olhamos também para a retoma das visitas presidenciais às províncias, no contexto, portanto, do novo normal. E, finalmente, apreciamos a situação de emergência em Cabo Delgado, a situação que junta o conflito em algumas regiões daquela província e também a situação da Covid-19, que acaba criando, digamos assim, deslocados na pequena cidade de Pemba. Eu despeço-me de todos vós, marco novo encontro para amanhã, pontualmente às 19h30 para a informação. Até lá, desejo a continuação de uma noite tranquila. Fique bem.